Graças e paz, igreja. Vocês estão me ouvindo agora, essa live, né? O Senhor tocou no meu coração para estar fazendo e me deu aqui o Salmo 40, um salmo bastante conhecido, o Salmo de Davi, né? Que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém. A gente vai ficar por aqui. O que me chama a atenção nesse salmo é o salmista Davi. Ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Se ele esperou, é porque ele já havia orado ao Senhor, já havia buscado o Senhor, colocado toda a sua confiança no Senhor. Então ele esperou com paciência. Paciência. Ele não desistiu. O problema é que às vezes a gente ora ao Senhor e pensamos que Deus não está nos ouvindo. Não está nem aí para a nossa oração. E a gente então desiste, sabe? A gente desiste. Mas o salmista Davi, ele diz que ele esperou com paciência, que é o que nós devemos ter. Nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes há um impedimento para que as nossas orações cheguem até o trono da graça. No profeta Daniel 21, diz que ele orou durante um mês e o Senhor, em silêncio, ainda não tinha respondido às suas orações. Mas aí quando o anjo Gabriel veio falar com ele, ele disse para ele: olha, Daniel, nós ouvimos a tua oração, mas estava um impedimento tremendo lá em cima. Os demônios querendo impedir que as suas orações chegassem até o trono da graça. Mas nós lutamos e vencemos. E eu quero te dizer que as suas orações, Daniel, foram ouvidas. Com nós também acontece tudo isso. Muitas vezes a gente ora, mas no mundo espiritual está uma batalha terrível, terrível. Porque os inimigos, os demônios não querem que a sua oração chegue até o trono da graça e tenta impedir, mas os anjos do Senhor combatem esses demônios, luta por nós. E então é necessário que a gente tenha paciência em esperar. O salmista Davi, o grande rei Davi, ele estava passando por situações nevrálgicas. Os inimigos cercando ele, querendo matá-lo. Estava passando por problemas terríveis. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os anjos do Senhor estão lutando por você. Não desista. Continue orando, continue buscando o Senhor, que com certeza, Ele vai abençoar você. Ele vai realizar aquilo que você deseja. Muitas vezes a gente
está numa situação em que as pessoas, elas estão rindo para nós, né? Estão se fingindo de amigos, mas na verdade são inimigos. São inimigos. Está rindo para você na sua frente, mas cravando o punhal em você, nas costas. Uhum. E a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, espere com paciência no Senhor. Ele diz, ele inclinou os ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Nessa noite, o Senhor, quem sabe o Senhor está inclinando os ouvidos para você. Quem sabe o Senhor, ele virá te dar uma resposta em sonho, em visão, né? Porque o próprio Senhor, ele diz, eu sou aquele que me revelo em sonhos e em visão. O próprio Senhor diz isso. Ore ao Senhor, busca o Senhor. Peça a Ele para se revelar em sonho, em visão. E o Senhor, Ele vai te dar. Com certeza Ele vai te dar. Com certeza Ele vai inclinar também os ouvidos dele para você. E Ele estará ouvindo esse clamor. Mas não pare, não desista. E o salmo aqui no verso 3, o salmista diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Muitas vezes a gente se encontra nesse charco de lodo, né? Nesse lago horrível do qual o salmista fala. Às vezes a gente está numa situação que a gente quer sair, mas a gente não consegue. Parece que a gente não consegue, parece que a gente está envolvido numa areia movediça. É como o salmista mesmo fala, é um charco de lodo. É um charco de lodo. Você não consegue firmar os pés. Você não consegue se firmar, se levantar, você sair desse meio ao qual você está envolvido. Sabe, esse meio que está te fazendo mal, esse meio que está tirando a sua paz. Você quer sair, mas muitas vezes você se pergunta, mas como que eu vou sair? Como que eu vou sair? Se eu não tenho para onde ir, sabe? Eu olho a minha volta, parece que são todos meus inimigos, e se fingindo de amigo meu, de amigos meus. Como que eu vou sair, Senhor? Me tira desse charco de novo. E o Senhor, então, ele ouviu esse clamor do salmista, Davi, né? Davi estava passando por isso, cercado de inimigo, muitos querendo matá-lo, como eu disse antes, né? Querendo sair de uma determinada situação, e foram várias que ele se envolveu, mas Davi teve paciência. Teve paciência de esperar o Senhor. E a gente também não é diferente. A gente tem que ter essa paciência. E ele diz, e ele ouviu o meu clamor, me tirou do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Essa rocha, ela prefigura Jesus Cristo. Quando você está firmado na rocha, que se chama Jesus Cristo, você não pode temer. Você está firmado, você está ali, com os pés firmes. Isso é Jesus, a rocha fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, mas Jesus, ele é fiel. E os seus pés, então,
firmados nele. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele vai te tirar desse charco de lodo. Ele vai te firmar sobre a rocha. Verso 4 diz aqui: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, nessa noite eu quero que você possa dormir em paz. Busca o Senhor. Não desiste, não. Porque só Ele, há situações que só Ele mesmo, só Ele pode nos tirar do lamaçal de lodo o qual a gente se encontra. Só Ele pode derrotar esses falsos amigos que são verdadeiros inimigos, que riem de nós pelas costas. Só Ele pode nos tirar desse charco de lodo e colocar os nossos pés sobre a rocha e firmar os nossos passos. Amém, igreja? Que você nessa noite você possa dormir em paz. Após fazer essa oração, né? Ter como exemplo o salmista Davi e esperar com paciência. Que você tenha uma boa noite de sono, né? E amanhã é outro dia. Amanhã pertence ao Senhor. Com certeza, o Senhor colocará um hino de louvor na sua boca. Porque o salmista diz isso. Ele firmou os meus passos. Ele colocou os meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Com certeza o Senhor também vai colocar um novo cântico na sua boca. Você vai cantar o hino da vitória. Com certeza, com certeza. É só você ter paciência e esperar no Senhor. Nem sempre é o nosso tempo. O problema é que a gente quer que seja no nosso tempo. Mas a gente não sabe o que acontece lá no mundo espiritual. Com certeza os anjos estão pelejando a teu favor. E assim que a peleja acabar, o Senhor estará realizando o desejo do seu coração. Que você tenha uma boa noite de sono. Que o Senhor te abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Que amanhã, ao levantar, você levante com hino de louvor em sua boca. Graça e paz.